No começo do século passado, já havia estudos com crianças, como é que era o desempenho social, qual a importância disso no desenvolvimento. Quando apareceu o Alzheimer, já tinha acontecido muita coisa antes, especialmente nos Estados Unidos. O up mesmo desses estudos nos Estados Unidos foi na década de 70, principalmente de um conjunto de pesquisadores que também eram clínicos, que também estavam preocupados com o tratamento de neuroses, com o tratamento de problemas psiquiátricos. Então, o movimento inicial foi o movimento do treinamento assertivo nos Estados Unidos, a asserção para o Volpe e para os grupos iniciais inspirados no Salter, era um processo de falar sobre o que você pensa, expressar as suas necessidades, mas a ansiedade seria alguma coisa que inibiria tudo isso. A ideia dele é que, se ele descondicionasse a ansiedade, as pessoas se expressariam mais. E esse foi o começo, basicamente, de uma área chamada treinamento assertivo. Mas depois vieram também alguns pesquisadores que criticaram um pouco o conceito de asserção, muito baseado na questão da expressividade negativa, daquilo que eu não gosto, daquilo que me desagrada e tudo mais. Uma dessas pessoas bem bacana foi o Lázaro. Ele achou que, na verdade, o Volpe estava dando muita ênfase aos aspectos negativos da expressividade emocional e não aos aspectos positivos, a expressividade de amor, de solidariedade, de tudo isso, a bondade. Então, veja, teve todo esse movimento, muitas pesquisas. Aqui eu vou mostrar para vocês um livro que virou um clássico nos Estados Unidos na década de 70. E esse volume aqui, a gente achou num sebo, e é muito difícil de encontrar, porque foi, ó, tá vendo? Foi um dos primeiros livros, e ele foi um best-seller sobre assertividade, né? Os autores desse livro são Albert e Emmons, e eles já juntavam um pouco tanto as propostas de Volpe como as propostas de Lázaro no conceito de assertividade. Alguma pergunta até aqui? Eu não vou falar sozinha, não. Daqui a pouco vocês podem começar a conversar, a perguntar aí, tá bom? Nenhuma? Tá tranquilo. Todo mundo inibido? Nós temos que fazer desinibição recíproca aí? É isso? Olha só, vamos chamar o Salter, o Volpe e o Lázaro para ensinar assertividade para vocês. Uma das coisas de assertividade importante é fazer pergunta. E fazer pergunta em público também. A gente pode até fazer um combinado. Se alguém fizer uma pergunta que não é lá, né? Só meia boca, ninguém vai achar ruim. Nós vamos achar, ó, legal, tá bom? Podemos combinar assim? Então, fique à vontade para fazer pergunta, gente. Eu gosto mais de diálogo. Tá certo? Então, o que aconteceu? Sim, só contando mais um pouquinho, enquanto vocês vão pensando que pergunta nós vamos prensar a Zilda hoje. Faz uma pergunta bem daquelas que eu vou falar assim, pergunta para o Bruno. Ok, gente, então vamos lá. Enquanto estava acontecendo isso nos Estados Unidos, estava começando a acontecer os estudos do Alzheimer, tá certo? Então, o que aconteceu foi que todas essas contradições, algumas pessoas dizendo que a assertividade deveria ser de um jeito, deveria ser do outro, o que aconteceu é que, enquanto crescia o movimento de habilidades sociais na Inglaterra, de alguma maneira estava decrescendo as publicações sobre assertividade. Embora até hoje a assertividade tem publicações e tem pessoas que falam só em assertividade. Mas o que aconteceu com a emergência da questão das habilidades sociais? Vários autores começaram a achar que era um termo muito mais amplo, mais abrangente, que incluía a assertividade. Outros falavam que não, que era um conceito, inclusive, que podia caminhar sozinho. E outros ainda que a assertividade devia caminhar sozinho. Então, até hoje nós vemos pessoas... Aí, com tudo isso também, houve uma... Aqui, ó, vem cá, Almir, fala um oi aqui para o Bruno e para a turminha, vem cá. Acabou de chegar aqui. Aí, pessoal. Abaixa um pouquinho, senta aqui um pouquinho. Senta aqui com eles. Olha só, gente, momento único, senta aqui. Aqui.
deixa para lá. Tudo bom com vocês? Tudo bom, Neguinho? Tudo bem. Quer falar um pouquinho sobre o seu querido Argyle? Almir sempre foi um defensor ferrenho do Argyle, porque ele foi o pioneiro, né? Então, fala um pouquinho. O que a gente poderia falar, provavelmente vocês todos já ouviram de outras pessoas e já leram nos livros recados ou livro do próprio Argyle. Argyle foi uma pessoa com uma distinção incrível. Ele sempre honrou as universidades que ele trabalhou, inclusive, principalmente, a britânica. Nós sabemos o quanto ele teve que lutar para prosseguir com o seu livro. Nesse caso, não foi um trabalho em vão, foi um trabalho verdadeiro que deixou à posteridade um conhecimento raro, um conhecimento que você não encontra assim facilmente. Portanto, eu particularmente devo muito a Argyle e espero que vocês também reconheçam a contribuição de Argyle na psicologia. Grande abraço para vocês. Amém. Mas eu fiquei emocionada. O que a gente estava falando mesmo? Vocês podem fazer perguntas? A gente estava falando sobre o treinamento de habilidades sociais e o treinamento assertivo, quanto que começaram. Sim, tá, ok. Então, começa, vamos dizer assim, um subindo, outro descendo, mais ou menos equivalentes daí, muita gente começou a achar que era a mesma coisa. Então, existem pesquisas que usam como se fosse equivalente o termo treinamento assertivo e treinamento de habilidades sociais, ou habilidades sociais e assertividade. Até hoje tem gente que usa como se fosse a mesma coisa. Mas, ao longo do tempo, cada vez mais foi ficando claro que o conceito de habilidades sociais é muito mais amplo e pode incluir a assertividade, ainda que as classes e subclasses de assertividade tomem grande parte das habilidades sociais. Então, neste livro, né? Não sei se vocês todos já viram, tem um lugar onde a gente define 7 classes de habilidades sociais, e aí o livro vai versar sobre essas classes. Eu vou só mostrar assim rapidinho para vocês. É ruim de mostrar aqui, né? Ó, tá dando para ver aqui? Mais ou menos. Vocês podem ver que no conjunto central aí, de assertividade, está bem grande, né? Por quê? Porque as habilidades sociais assertivas realmente ocupam um espaço bastante grande do que a gente chama de habilidades sociais. Então, vejam, nós tínhamos um conjunto de pessoas, um conjunto de pesquisadores usando de forma, vamos dizer, intercambiável os conceitos de assertividade e habilidades sociais, e um outro conjunto defendendo a diferença, defendendo, inclusive, a maior amplitude do conceito de habilidades sociais. E essa perspectiva foi a que a gente tomou quando nós começamos a estudar. Nós entendemos que era a que fazia sentido, que a gente devia considerar realmente o campo das habilidades sociais como um campo mais amplo e a assertividade como uma sub-área das habilidades sociais. A questão da empatia é mais ou menos a mesma coisa. Um conjunto de estudos sobre empatia se desenvolveram de uma forma quase independente do conceito de habilidades sociais, e depois foi
gradualmente incorporado a esse conceito de habilidades sociais. Mas até hoje isso não significa que isso é uma posição de consenso. Até hoje nós vemos pessoas que estudam assertividade, outras que estudam só empatia, e outras como nós que estudamos habilidades sociais e incluímos tudo isso, comunicação verbal, não verbal. Estou dando essas referências para vocês para dizer uma coisa. Quando a gente começou a estudar habilidades sociais no Brasil, isso foi, quando a gente fala, a gente denuncia a idade, mas vamos lá, foi final do século passado. A gente não tinha material no Brasil, a gente não tinha internet, a gente não tinha nem SEDEX. Vocês acreditam nisso? Era muito difícil a gente obter material. Com muito custo, a gente escrevia para os autores, e de repente o autor mandava material para a gente, lá na década de 1990. No Brasil, a gente não sabia quem é que estava estudando isso. Então, quando a gente via um estudo, a gente corria atrás. Gente, o que vocês estão fazendo? Eu fiz uma tese assim, assim. Tá, vamos trocar figurinha. Então, a gente começou a juntar pessoas e juntar esse clã que foi se formando sobre habilidades sociais. Então, foi muito bacana, porque aos poucos a gente foi criando um grupo de pesquisadores sobre habilidades sociais no Brasil. E eu estou falando tudo isso porque, na verdade, este primeiro livro, uma preocupação nossa foi exatamente trazer para o Brasil, para os estudantes. A gente vivia pegando textos e tendo que traduzir tudo para os estudantes. Tal. Não, vamos traduzir, vamos selecionar, vamos trazer um pouco mais mastigado as ideias principais dessa área, e já com a nossa versão, com a nossa leitura dessa área. Então, nessa época, a gente fez isso com este livro. Esse livro é um clássico, é um livro que eu gosto muito, porque, primeiro, é o primeiro que a gente escreveu, e segundo, porque ele é realmente um clássico. A gente trouxe muito da literatura internacional da época para cá, para tornar disponível e para garantir esse desenvolvimento da área. Opa! Oi, tudo bem? Lucas! Lucas, nome do meu filho, fala aí. Lucas. Eu queria saber de onde que surgiu esse interesse assim, pelas habilidades sociais, devido a todo esse contexto que você explicou, foi mais uma necessidade que vocês passaram a identificar, assim, não sei se vocês já trabalharam muito com clínica, algo assim, mas vocês começaram a perceber que faltava algo, ou foi mais uma questão de pesquisadores mesmo, que vocês começaram a ver que esse assunto começou a surgir, e aí vocês foram buscar mais? Oh, mas que pergunta gostosa. Obrigada, Lucas. Gente, palma! Gostei da pergunta. Tá. É isso aí, gente. Olha só. Então, vamos lá. Olha, Lucas, a gente começou pela prática. A gente estava mais preocupado com o que aparecia na clínica, com o que aparecia nos estudantes de psicologia. No caso do Almir, ele tem um primeiro texto, gente, de 3 pagininhas, onde ele fala sobre o treinamento assertivo na formação do psicólogo. Quer dizer, ele era professor e via que os estudantes de psicologia, quando iam fazer estágio, conheciam muito bem as teorias, conheciam muito bem as técnicas, falavam fluentemente sobre elas, mas na hora de fazer, ficavam inibidos, tinham dificuldade de lidar com o cliente, tinham dificuldade de fazer perguntas, tinham dificuldade de fazer a anamnese, tinham dificuldade de conduzir os procedimentos. Então, nós começamos pela prática. E isso foi muito interessante, porque as pessoas com relatos de dificuldades interpessoais eram o foco. Era o foco. Então, programas de treinamento assertivo ocorreram antes mesmo da gente estar interessado em pesquisa. Isto era uma preocupação muito mais da importância desse repertório para a atuação do psicólogo e para o bem-estar das pessoas. Aos poucos a gente foi estendendo para além do psicólogo, as pessoas que procuravam a clínica, os pais, os professores, os alunos, e fomos ampliando o leque de pessoas que precisavam de algum tipo de programa de habilidades sociais.
Então, Lucas, realmente a gente começou pela prática. Aí, aos poucos, veja, como a gente estava numa academia, uma universidade, as pessoas falam, mas quais as evidências que vocês têm que isso funciona? Mas como é que é isso? Vocês falam, mas como é que vocês avaliam? A gente avaliava clinicamente, as pessoas relatavam, a gente conversava, mas a gente não tinha nenhum dado assim mais estatístico, quantitativo sobre isso. E aí, lá ainda no século passado, nós fizemos um programa de habilidades sociais para estudantes universitários, com grupo experimental, com grupo controle, e um pouquinho antes disso, a gente criou um inventário de habilidades sociais, que vocês já devem ter ouvido falar. Se não ouviram, vão ouvir. Logo, logo ele vai estar online, viu, Bruno? Em primeira mão, aplicação online, que agora ele está na Hograph, saiu da Pearson e está na Hograph. E eles já se comprometeram com a gente a fazer online. Então, esse inventário nos permitiu avaliar antes, depois e depois, a comparar grupo experimental e grupo controle, a fazer toda uma pesquisa. Mas funciona mesmo? Vamos ver o que funciona, como funciona, quanto funciona? E foi aí que a gente começou a pesquisar sobre. E aí a gente começou a avaliar sempre, a criar inventários, a criar mais instrumentos, entrevistas estruturadas, tudo que era possível para a gente ter indicadores bem objetivos sobre o que funciona, como funciona, quanto funciona, né? Boa pergunta, Lucas. Vamos lá, agora quem mais vai se arriscar? Tem, a Fabi vai fazer uma pergunta. Zilda. Oh, yes! Oi, boa tarde, eu sou Fabiana, não sei, Fabiana. Ah, Fabiana, tá. Fabiana, diga, Fabiana. Uma dúvida que eu tenho, assim, é em relação à assertividade. Você falou um pouco sobre algumas diferenças conceituais, e eu tenho um pouco de diferença assim, um pouco de dificuldade de diferenciar a assertividade enquanto medida de outras habilidades e enquanto habilidade mesmo, assim. Porque às vezes parece que é uma coisa só e às vezes parece que são diferentes. Eu tenho dificuldade de fazer essa diferenciação. É isso. Muito boa pergunta. Parabéns, Fabiana. Eu não sei se eu consigo responder, talvez tenha que pedir ajuda do Bruno, hein? Vamos lá, vamos começar com o Bruno. Bruno, vai aí, como é que você responde? Depois eu falo. Vamos colocar o Bruno na parede também, que ele ficou quietinho até agora. Vai, Bruno. Mas, basicamente, quando a gente fala de assertividade e de outras classes, ela não significa que ela não pode passar nas outras, ela conversa com as outras. Mas, funcionalmente, topograficamente falando, ela tem subclasses mais específicas que não estão em outras classes, por exemplo. Né? Então, ela faz uma conversa muito legal, por exemplo, com a empatia. Você ser assertivo sem ser empático, por exemplo, não é algo muito legal. Mas existem classes e subclasses bem específicas da assertividade que diferem, por exemplo, da empatia ou de outra classe de habilidades sociais. Tá muito bom, Bruno, tá afinado. Vamos lá. Eu só complementaria com uma coisinha. Às vezes a gente fala o termo assertividade como se fosse uma característica geral de personalidade, qualquer coisa assim. Por quê? Porque a gente está reunindo todas essas classes, na realidade, a gente está dizendo, essa pessoa se comporta de forma assertiva na maior parte das situações e nas diferentes demandas de assertividade. Quando o Bruno falou em várias classes e subclasses de assertividade, isso significa que a gente está considerando, por exemplo, discordar, expressar opinião, recusar pedidos, abordar pessoas desconhecidas. Nós estamos falando do leque de habilidades sociais, e nós podemos medir tudo isso, sim. Nós podemos até criar um score para cada uma dessas habilidades, ou um score geral, que a gente chamaria de assertividade, tá certo? Então, é possível a gente entender como uma medida e é possível a gente entender como uma característica mais generalizada de algumas pessoas. Mas é sempre bom lembrar que, em geral, as habilidades sociais são situacionais. O que significa isso? Que você não é habilidoso em todas as situações, que você pode ser, por exemplo, muito assertivo com uma pessoa, mas não com outra,
muito em casa e não no trabalho, muito com os familiares e pouco com os desconhecidos, ou vice-versa, tá certo? Então, essa noção de assertividade, habilidades sociais, ela é situacional. Então, quando a gente dá um termo assim que mais parece uma característica de personalidade, nós estamos generalizando. Quando eu falo que fulano é competente socialmente, eu estou generalizando, é porque, de certo, eu observei várias situações em que ele apresentou indicadores objetivos de competência social, que podem ser avaliados. É uma boa pergunta sua, viu? Parabéns para a Fabiana! Gente, vocês viram que eu gosto de farra, né? Gosto mesmo. Quem mais é o corajoso aí agora? Oba! Como você chama? Marcela, Oh, Marcela, muito prazer. Diga, vou fazer uma pergunta que é mais de curiosidade mesmo. Porque, assim, diga. essa prática na pesquisa, né, de publicar o que funciona, o que é legal e tal, e você falou da prática de vocês, que veio da clínica e depois teve que ser testada, ver o que funcionava, como funcionava. Eu queria, se você puder, contar uma coisa pra gente que, assim, que não funcionou, alguma coisa que vocês pesquisaram e falaram, tipo assim, ixi, na hora que a gente foi testar, não era o que a gente esperava, a gente usava e depois acabamos não usando mais porque não foi como esperava, sabe? Se foque aí por você falar isso. Deixa eu pensar. Puxa, essa é uma pergunta tão difícil. Você sabe que eu fui recentemente convidada lá na UNB, na JAC, para falar sobre erros e acertos em habilidades sociais. Eu falei, gente, que pergunta difícil. Quando a gente erra, na verdade, a gente usa isso como uma tentativa, e a gente vai adiante, e a gente acaba lembrando muito mais dos acertos, né? Em muitos momentos, a gente achou, por exemplo, em um determinado momento, que não precisava avaliar. Bastava a gente fazer. As pessoas chegam, eu tenho dificuldade tal, vamos lá. Mas isso daí foi um erro. Eu acho que a gente tem que avaliar, porque quando a gente avalia, aquilo serve também para a gente. Então, uma coisa que acontecia é que a gente não tinha o feedback do que estava funcionando ou não. Porque, veja, as pessoas os médicos sabem bem disso. Se eles falarem assim, dá retorno para mim se funcionou ou não. As pessoas que se curaram não voltam nunca mais, nem falam, tá certo? As pessoas que não se curaram, falam, peraí, você não me curou, não, eu quero que você me cure, né? Mas a gente acaba não tendo acesso completo àquilo que funcionou, como funcionou, tá certo? É, eu acho que, ó, deixa eu lembrar alguma coisa que eu acho que não funciona. Uma coisa que às vezes a gente via muito é que instrução é um processo de treinamento de habilidades sociais, e a gente vê que é um dos que menos funcionam, tá? Você ficar falando para a pessoa como é que ela deve se comportar, ou como é que ela deve fazer, em que situação ela deve fazer, isso não é o melhor procedimento. É por isso que a gente desenvolveu o método vivencial, onde a gente coloca a pessoa para fazer. A gente coloca duas pessoas para conversar, interagirem, e a gente dá uma demanda qualquer de uma começar a recusar coisas da outra, e a gente vê se ela sabe ou não. A gente confere na prática, ali no ato mesmo, se ela tem desenvoltura para fazer isso ou não. Né? Então, nós começamos, inclusive, assim, no comecinho, a gente avaliava por meio de roleplay, por meio dessas técnicas vivenciais. Também era uma forma de avaliação, e que funcionava muito bem. O que a gente via é que realmente fazer, às vezes, perguntar para a pessoa, você faz isso, 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 assim, nessa situação? Para algumas pessoas, a gente consegue ter um retorno verídico, para outras não. Às vezes a própria pessoa não tem consciência do que ela faz, percebem? Então, tudo isso são aprendizados que a gente vai acumulando. Mas, olha, achei excelente a pergunta, gente, da Marcela. Vamos lá, Marcela, parabéns. Ok, gente. Está dando para ouvir? Parece que houve uma interrupção. Tanto que isso me levou a um conjunto de pesquisas, assim, do nosso grupo de pesquisa,
a explorar os recursos de educação à distância, os recursos visuais, os recursos multimídia, tá? Esse livro aqui, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar desse livro, e do outro, Aperfeiçoando Minhas Habilidades Sociais e Competência Social, você mostrou para eles, Bruno? Depois você mostra. Depois você mostra, é um livro, isso, é um livro que basicamente se embasa, se concentra em atividades multimídia, vídeos instrucionais, motivacionais, ilustrativos de habilidades sociais. Então, no nosso grupo de pesquisa, essa tem sido uma tendência recente. No restante, as outras pessoas, acho que muita coisa também, em termos de pesquisa, tem sido de colocar os instrumentos de avaliação online, usar mais esses recursos. Eu, pessoalmente, estou muito empenhada nos últimos tempos em usar as redes sociais para veicular assuntos sobre habilidades sociais. Era isso, inclusive, que eu queria falar com vocês. Então, eu tenho já há algum tempo. Algum de vocês já me segue lá no Instagram? Sim ou não? Vai seguir eu vou escrever aqui no quadro do Instagram. Isso, escreve aí, Bruno. Por quê? Porque eu percebi o seguinte, a gente fica na academia e acaba não tendo um contato muito direto com o público em geral, mais com pesquisadores, com estudantes, mas não com o público em geral. Então, eu estou tendo uma experiência que eu estou achando fantástica, que é de fazer reels e postagens curtas, enfim, sobre habilidades sociais nesse link que o Bruno vai passar para vocês. E isso tem tido uma aceitação imensa, as pessoas têm achado bonitinhos os vídeos, bacaninhas, estão aprendendo, né? Bruno, o que você está achando do meu blog? Tá ótimo o Instagram, ela posta direto, gente. Todo dia. Teve que elogiar agora, foi pego de calça curta, né? Fazer o quê? Bom, não, tá ótimo mesmo, tá muito bom. Todo momento. Estou brincando, gente. Eu estou me divertindo com isso, eu estou achando ótimo fazer isso. Estou recebendo feedbacks maravilhosos das pessoas, as pessoas estão fazendo perguntas as mais diversas, como vocês fizeram aqui. Então, se alguém de vocês ainda não fez as perguntas que gostaria para mim, pode fazer lá. Eu vou aproveitar e fazer uma postagem sobre a pergunta que vocês fizeram, tá bom? Vou abrir uma caixinha de pergunta para vocês. Quem entrar lá vai ter uma caixinha de perguntas já, porque quem sabe escrever é mais fácil que falar. Será? E a outra notícia que eu ia dar para vocês é a seguinte, ó. Eu falei um pouquinho desse livro, né? E fiz uma rápida menção a este. Então, esses livros aqui, ó, esses 4 livros são os 4 cavaleiros do Apocalipse, entendeu? Esses 4, tá? Por que eu chamo assim? Porque eles trazem as bases conceituais que nós elaboramos ao longo desse tempo todo. E aí, o outro, que é o 5º cavaleiro, que já, de alguma maneira já é mais voltado ao público em geral, que é o Habilidades Sociais, o Modelo de Jesus. Aí, recentemente, eu recebi um convite da editora Vozes para a gente fazer parceria e falar de cada um desses livros, porque as pessoas perguntam para mim, por qual devo começar, Zilda? Você está aí, tem tanto livro de habilidade, eu fico confusa, não sei qual que eu compro, qual que eu leio, qual que é melhor para mim nesse momento, qual que vai atender minha necessidade. Então, eu resolvi fazer pequenas postagens também, de 1 minuto e meio, 1 minuto e 40 no máximo, sobre cada um desses livros. Este já está lá no meu Instagram, e já está com mais de 3.000 visualizações, parece, 2.000, 3.000. O pessoal parece que gostou bastante. Então, eu convido vocês a me acompanharem, a fazer perguntas. Pode fazer pergunta como for, que aí eu tenho assunto também para falar, né? Bom, esse outro também é um outro livro que a gente está falando bastante lá, tá? Agora, na Feira do Livro em São Carlos, eu vou só para fazer uma palestra sobre ele. Então, é isso, mas o mais importante para mim é atender as dúvidas que as pessoas colocam, não é falar de livro. Livro é com a editora Vozes lá, eu só vou ajudar, mas é com eles que se viram, né? Ou com as outras editoras. O que eu quero mesmo é esse contato, essa interação, falar sobre esses temas, conhecer um pouquinho mais as dúvidas que o público em geral coloca.
Então, eu tenho lá pessoas das mais diversas, estudantes de psicologia, alguns, eu acho que até poucos, mas pessoas em geral. Isso é muito gostoso. Então, é um novo caminho, e aí, respondendo de novo, falando um pouquinho para o Gabriel, viu, Gabriel? Gostei da sua pergunta. Então, a nossa experiência tem sido bastante de explorar esses recursos. Educação à distância, recursos multimídia, aprendizagens por vídeo. Eu vou fazer agora uma palestra num outro evento só sobre videomodelação, porque muitos dos materiais que estão aqui, eu peço para a pessoa assistir o vídeo. Alguns são vídeos motivacionais, por exemplo, para induzir a pessoa a ser mais empática, para ajudar, para mostrar para a pessoa a importância da empatia, né? Outros são mais instrucionais mesmo, ela pode observar e identificar aspectos do que é ser socialmente competente, né? Outros são até de relax mesmo, alguns são meio engraçados. E aí a gente vai fazendo desse jeito e facilitando o acesso de pessoas de diferentes partes ao conteúdo do campo das habilidades sociais. Então, eu convido vocês todos também a me acompanharem por lá, tá certo? E logo, logo eu vou, então, a partir vai ser toda sexta, cada sexta vai ter um livrinho com essas descrições aí, tá bom? Relacionado ao livro, tem aquele livro Habilidades Sociais e Competência Social para uma Vida Melhor, que ele é da EduFiscar. Ele esgotou já em vários lugares, ele não tem mais acesso a ele. Este livro foi transformado neste livro. Imaginei. Por quê? Por quê? Porque este livro ele não tem o recurso, aqui, ó, ele não tem os recursos multimídia nele. E este livro, ele é um livro multimídia, porque a pessoa quer... sabe para que as pessoas estão usando bastante esse livro? Na clínica. Então, você tem um paciente com dificuldades interpessoais, é um livrinho curto, tem 6 habilidades sociais que são foco, as 6 que nós consideramos principais. Então, tem empatia, conversação, elogio, feedback, estou contando uma, mas são 3 aqui, a assertividade, a solução de problemas interpessoais e a comunicação corporal e paralinguística, e uma breve introdução assim, mais conceitual. Mas ele é basicamente um livro também que a pessoa, com o celular, ela aponta o QR Code aqui, tá? Isso abre um vídeo, a atividade é interativa, o vídeo, ela está lendo, aparece comentários meus, ou aparece perguntas, mas é isso, gente. Então, esse daqui é um livro que, quem me falou isso foi um terapeuta, eu não tinha pensado nisso, estava pensando mais em estudantes de graduação, pessoas que queriam fazer um programa com a gente. Mas aí ele falou assim, Zilda, eu estou usando na clínica, quando chega, já fica até na minha sala de espera, porque quando chega alguém com dificuldade, eu uso esse livro. Falei, ó, beleza. Né? Ok, Bruno, eu queria agradecer muito a atenção de vocês, foi uma relaçãozinha gostosa, curtinha, mas muito boa. Bruno, obrigada pela oportunidade de conhecer essa turminha de Minas Gerais, eu adoro Minas, tá? Então, foi muito bom mesmo. Olha, abraço para vocês, a gente vai se encontrando aí nas redes sociais, tá bom? Muito, Zilda, foi um prazer ter você com a gente. Dá tempo de uma foto, Zilda, com a gente? Claro que dá, vamos lá, depois você me manda, tá bom? Meu Deus. Olha, vem cá, vamos tirar uma foto com eles, vem cá, vem cá. Gente, vou pôr Almir aqui, ele acabou de chegar. Vai ter Almir também uma foto. Vem cá, Almir. Ah, quem chegou aqui para foto? Eles querem tirar uma foto. Aí.
Deixa eu ver os vídeos dela aqui. Aqui, ó. Zilda e Almi, muito obrigado. Foi um prazer ter vocês com a gente, viu? Um abraço. Tchau, Um tchau. grande abraço. Tchau, gente. Boa sorte. Obrigado. Obrigada, Bruno. Tchau.